Bom dia. Espero que você esteja num dia bem, num dia bom, né? Espero que o seu dia seja um dia repleto de alegria, que a alegria ela vem do Senhor, e é uma verdade, ela vem do Senhor, porque aqui, se a gente for olhar para as coisas ao nosso redor, a gente não tem alegria nenhuma. A gente simplesmente sucumbe, porque as pessoas elas não conseguem nem te ver bem, nem te ver feliz, né? Nem ver que você está num dia alegre. Elas imediatamente, porque estão num dia ruim, e não todos, alguns seres humanos aí, né? Claro, ó, que a maioria é bom, graças a Deus por isso. Então elas tendem, porque não estão no dia bom, a querer estragar o dia do outro. Mas não é sobre isso que eu vim falar, não é sobre isso esse vídeo. Não repara meu cabelo desgrenhado, não repara minha roupa de andar em casa, não repara nada disso, tá? Eu vim aqui gravar rapidinho. Não tá a iluminação boa, porque eu não sei fazer isso, então tem uma luz ali brilhando. Enfim, não sei nem se o som tá bom, porque eu também não botei microfone, né? Minha filha nem tem que comprar ainda. Minha filha mexe com esses negócios de mídia, então ela provavelmente quando ver esse vídeo vai falar: pelo amor de Deus, apaga que tá horrível. Mas essa não é a intenção não, tá? A intenção aqui é falar de algo que a gente tem visto e ouvido muito. Eu trabalho com público, né? Eu trabalho numa clínica médica e eu trabalho com público, diretamente com público, né? Sou terapeuta também. Ainda não trabalho só com terapia, apesar de ter já minhas pacientes, mas eu ainda trabalho esquema regime CLT. Então o que acontece? As pessoas elas estão muito cheias de lixo. Mas sabe por que as pessoas estão muito cheias de lixo? Porque elas estão vivendo uma vida aparente, né? A gente ouço muito: coloca a melhor roupa, coloca o melhor sapato, coloca o seu bom perfume, eu passo meu batom e eu saio. As pessoas não precisam ver que eu não estou bem. Mas aí eu me pergunto, todos os dias eu me perguntei, isso é o motivo do vídeo, hoje na minha devocional: a gente está querendo mentir para quem? Né? Porque inclusive a gente ouve aí um barulho, né? Um revoar aí das pessoas dizendo: vamos confundir o inimigo. O diabo não se confunde com aparência não, gente. Ilusão nossa. O diabo não se confunde com o meu salto, com a minha bolsa de marca, com a minha roupa de grife, com o perfume importado. Isso não ilude, não confunde o diabo não, ele é um ser inteligente. E a realidade é que ele é mais inteligente que os seres humanos. Só que eu também não estou aqui para enaltecer ele, nem estou enaltecendo. A gente precisa ser realista. E o problema de viver em aparência é que a gente foge da realidade. Essa é a questão. E essa é a questão que eu estou falando aqui. É fugir da nossa realidade interna. Né? A gente se arruma muito para o outro, que o outro vai pensar o que a gente vai mostrar. O nosso prédio externo está muito bonito. Está muito adornado, parapeito com vidro, tudo muito bonito, portão, muros altos, tudo muito bonito. Mas a questão desse prédio, dessa casa, como é que está o interior dessa casa? Muitas vezes a gente está num prédio muito bonito, e eu vou continuar aqui fazendo as coisas porque não dá para parar, eu que faço. O que acontece? A gente está num prédio muito bonito e a gente esquece do interior. A gente quer arrumar nossa casa por fora, esquece que a gente mora nela dentro, na verdade. E aí a gente, dentro, a parede está cheia de teia de aranha. Os rebocos tá tudo oco. Tá cheio de inseto. Né? Tá empoeirada. Se tornou, às vezes, um lugar inóspito para se habitar nele. Tá? E não se iluda, eu não estou falando de prédio nem de casa. Não é sobre isso. Eu estou usando isso como uma alusão. E aí, por conta disso, a gente vai vivendo de aparência, vivendo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, e com essa triste realidade de que vamos enganar o inimigo. A gente não está enganando inimigo nenhum. A gente está se enganando, a gente está se iludindo numa aparência que a gente se esforça para manter, numa aparência que a gente se esforça para mostrar, mas não é acerca do que eu mostro para o outro. A vida nunca foi isso. A vida é acerca daquilo que eu internamente sou em Deus. Né? Eu cumpro ou não um propósito para o qual nós somos chamados, que todo ser humano acredite, independente de seja homem ou seja mulher, independente do credo religioso, tá? Ele não nasce por nascer, não nasce por acidente, não nasce por erro. A gente tem um propósito a cumprir. O Senhor já conhecia os nossos dias antes que a gente fosse massa informe no ventre da nossa mãe. Eu não estou aqui para te relatar versículos bíblicos e te falar de um monte de coisa. Estou aqui para te dizer que muitas vezes a gente vive como sepulcro caiado, né? Como o próprio Jesus vai falar. Né, que a gente por fora é muito lindo, né, tudo muito adornado, muito bonito, mas por dentro está morto, não tem vida. E como é que a gente está funcionando? Como é que você está funcionando hoje? Você está só funcionando? Como é que você realmente está vivendo? Ou você está vivendo? Porque a gente está só funcionando muitas vezes e não está vivendo. E aí precisa o Senhor nos encurralar contra a parede, nos fazer olhar para dentro. E a gente enxergar que nesse prédio, nessa casa, né, ela está vazia, cheia de teia de aranha, cheia de poeira, tem insetos convivendo em todos os cômodos.
e é um lugar inóspito para se viver. E aí quando a gente se depara com esse cômodo que a gente tem que ficar dessa forma, é assustador, porque é muito mais fácil ser externo. Então é muito mais fácil lidar com o lixo do outro do que lidar com o meu próprio lixo. Porque o nosso lixo a gente precisa remover. E é acerca disso que eu quero falar, né? O Senhor nos chama e nos convida a olhar para dentro de nós, porque nunca foi a respeito do outro, é a respeito de nós com Ele, para com Ele. Então, não é aparência. Deixa eu te falar uma coisa, o que assusta o diabo, o que assusta o inferno, não é aparência. Não é aquilo que é bonito por fora, porque aquilo que é bonito por fora só é por fora. Você assusta o diabo, a gente confunde o inimigo, porque não se confunde ele, a verdade é essa, a gente confunde, nós nos confundimos. Né? Esse termo de confunde o inimigo, a gente não confunde não. Mas muitas vezes as pessoas estão tirando a própria vida. A gente vai ver líderes, pastores, artistas, pessoas conhecidas tirando a vida, porque não conseguiram lidar com o lixo interno, com o lixo da sua moradia, aquilo que estava dentro de si. Né? Não conseguiu lidar com isso, e porque não conseguiu lidar com isso, isso pesou de uma forma, sujou de uma forma que esse lugar ficou inabitável, porque ficou inabitável, porque não cabia mais, não se cabiam mais dentro desse espaço. Eles resolveram, ou resolvem ainda, infelizmente, dar cabo da sua própria vida. Mas não é sobre isso que o Senhor nos chamou para prestar atenção. O Senhor nos chamou a atenção e nos chama a atenção para prestar atenção naquilo que a gente pode ser nele. Sabe, o que a gente pode ser em Deus? Filho. O que a gente tem de Deus? A plena paz de Cristo. O que a gente tem de Deus? A alegria no Espírito Santo. Só que as pessoas não se dão conta disso, porque não reconhecem a paternidade, se confundem na sua identidade. A identidade nunca foi acerca do que as pessoas pensam ao meu respeito, ou elas veem ao meu respeito. E sinceramente eu estou quase com 50 anos, eu pouco me importo o que estão pensando ao meu respeito. Eu tento viver uma vida reta, uma vida de bom testemunho, por aquilo que eu represento, que é o reino de Deus. Mas como ser humano, pouco me importa, como Kátia, eu, mulher, pessoa, o que as pessoas têm imagem de mim. Eu escolhi ser de verdade, eu escolhi ser real. E quando a gente escolhe ser real, muitas vezes a gente é desprezado, a gente é cancelado, a gente é deixado de lado. E sinceramente pouco me importa, porque eu gosto da companhia de Cristo e também gosto da minha. E tenho meus amigos de verdade. Tenho minha família, graças a Deus, que me ama. Mas o que eu quero dizer para você acerca desse vídeo é que para de viver de ilusão, de acreditar que você confunde o inimigo quando o seu interior está cheio de lixo. Quando você precisa remover muito lixo, muito inseto, muita poeira para conseguir habitar nesse lugarzinho que chama você. Pede ajuda para o Senhor. Olha para si, sabe, Mateus 23, 27 vai falar sobre o ser culpo caiado, mas no Provérbios capítulo 4 vai dizer que as saídas da vida procedem do nosso coração. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si. Ela diz que a gente precisa guardar Provérbios, a gente precisa guardar o nosso coração. Busque em Deus se cuidar, busque em Deus se tratar de verdade. Eu não sei qual é a sua fé e sinceramente eu não estou aqui só para falar para você de fé. E sim, vou falar de fé porque a minha fé é Cristo e acabou. Se você não gosta, se você é um alecrim dourado, se você acha que está errado, vai ver outro vídeo, vai curtir outro vídeo, vai falar de luz, de iluminação de cabelos de outra pessoa. Eu não estou aqui para isso. Né? Eu estou falando exatamente isso, desconcertar quem eu sou. Então olha para dentro de si, porque algumas vezes o Senhor vai nos encurralar contra a parede e a gente vai precisar olhar para dentro de si. Isso aconteceu comigo uns meses atrás, a gente vai precisar se analisar, se autoavaliar. E a gente vai precisar remover muito lixo para a gente continuar vivendo e cumprir o propósito. A gente não nasceu só para viver e caminhar sobre a terra, a gente nasceu para cumprir propósitos. Né? Algumas pessoas acham que é só viver e caminhar pela terra acerca do que o outro acha. Eu acho que isso é muito vazio, eu sempre quis muito mais que isso, por isso eu sempre busquei mais que isso. E eu só encontrei isso em Cristo. Mas a minha palavra para você é se autoavalie, cuide das suas emoções, cuide da sua mente. Olha para si, não fica com slogan de gente famosa, não fica seguindo vídeo, coisa de gente famosa. Eu vou seguir, eu vou fazer porque fulano falou. Fulano falou isso, eu pego isso para minha vida. Não, se analise. Se analise de verdade o seu interior, o seu prédio, a sua casa, como é que tá. As paredes são inteiras, elas estão tão bonitas quanto o exterior. Tá limpo, o ar tá respirável. Dá para você descansar, você tem paz, porque não é cerca do que tá fora. Porque fora pode estar um caos. Quando eu tenho Cristo, quando eu entendo quem eu sou, quando eu conheço a minha identidade, quando eu sei que propósito eu fui chamada, então eu tenho paz dentro de mim. E é isso que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Então avalie aí hoje se vale a pena realmente você continuar funcionando ou se você realmente quer viver o propósito. Busca nas suas emoções, busca no Espírito Santo ajuda, tá? Não esquece de curtir esse vídeo. Se faz sentido para você, compartilha. Eu decidi a partir de hoje começar a colocar aqui algumas coisas e não estou preocupada se a iluminação é boa, se a minha aparência está bonita. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é ser gente, parecer gente. Não viver num mundo de ilusão que as pessoas têm vivido. E por isso, quando elas olham para si, elas não conseguem lidar consigo. Mesmo, não conseguem, sabe? Aceitar quem é. Mas se aceite. Deus não tem problema com quem a gente é. O Senhor não tem problema com a minha e com as suas fraquezas. Né? Isso só é um problema quando a gente tenta esconder elas de uma forma para que o outro não veja e não perceba. Não é acerca do outro a sua vida, querida. É acerca de você. É quem você é. Porque no dia do Senhor, quando Ele se apresenta para nós, em nós e eles. E mais ninguém. Fica na paz.
Um beijo, graça e paz. Eu espero que isso tenha falado maior ao seu coração, viu? Dá um like aí, não esquece não.